Oi, meu nome é Cláudia, eu sou professora de literatura francesa e esse é o primeiro de 3 vídeos sobre o escritor romeno-francês Eugène Ionesco. Estes vídeos fazem parte da disciplina de teatro francês, da grade do curso de letras francês da Universidade de São Paulo. Já que eu estou no Brasil, eu decidi fazer esses vídeos em português, mas algumas citações vão ser em francês e alguns trechos de peças que a gente vai ver vão ser em francês, mas eu tentarei explicar tudo. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou introduzir a vida e a obra de Eugène Ionesco. No segundo vídeo eu vou me referir à crítica da sua obra, tanto a que ele próprio fez, como a que outros críticos fizeram. No terceiro vídeo eu vou analisar alguns trechos da peça Cantora Careca, sem dúvida a peça de Ionesco mais montada no Brasil. Ela inclusive teve uma montagem bem recente pelo Grupo Tapa aqui em São Paulo. Eu vou dar alguns exemplos dessa análise a partir da montagem do também dramaturgo Jean-Luc Lagarce, que é uma montagem de 2007. Vocês podem encontrar alguns trechos no YouTube. Bom, eu não falo muito da vida de autores que eu dou nos cursos, mas a vida de Ionesco me toca especialmente. Talvez porque ele viveu questões comuns a todos os imigrantes, como eu. Bom, Ionesco nasceu em 1909 na Romênia e foi para a França ainda criança em 1913 porque seu pai queria fazer um doutorado em Direito. Mas em 1916 a Romênia declarou guerra à Alemanha e o seu pai é mobilizado e tem que voltar ao país. A família perde ele de vista durante anos pensando que ele tinha morrido na guerra, mas na verdade ele tinha arranjado outra mulher. Ionesco tem uma vida muito precária dali por diante, ele passa por diversos orfanatos, ele é criado por outras famílias, até que em 1925, quando ele tem 16 anos, o seu pai ganha a guarda das crianças e ele é obrigado a voltar para a Romênia e viver com ele. Ionesco vai sempre detestar a Romênia e esse pai imposto, que esteve sempre do lado do poder. O pai, ele trabalhou inicialmente para o carlismo, que era a ditadura que existia antes da Segunda Guerra Mundial na Romênia, depois para o fascismo, né, porque a Romênia foi invadida pela Alemanha, e finalmente para o comunismo. Em entrevistas, o Ionesco destaca que a sua vontade de oposição a tudo está ligada a essa experiência pessoal inaugural. Para exemplificar esse espírito crítico de oposição, que será importantíssimo para entender as suas peças, eu vou citar aqui um trecho do seu primeiro livro, chamado Nem Mais Nem Menos que Não, Nu em romeno, sobre a literatura romena daquela época. Opto comumente, é verdade, pelo ponto de vista que corresponde melhor à minha maneira de ver, sempre inclinada à negação e à anarquia. É por isso que, instintivamente, não afirmo nada sem forçar a expressão, de modo que, mesmo quando afirmo ideias totalmente medidas, razoáveis e que correspondem à opinião geral, eu as expresso com exagero que as faz parecer loucuras e que provoca o contra-ataque. Esse tom polêmico e caricatural, que é o meu, torna excessivas e impertinentes as afirmações mais sábias, as mais admitidas por todos. Esse espírito de oposição fez sempre escolher caminhos opostos ao do pai. Assim, ele nutre uma total aversão pelos regimes totalitários apoiados pelo pai, como o carlismo, o fascismo, mas especialmente o comunismo, que o fez ser visto por seus contemporâneos como um escritor de direita, reacionário. Ele também escolhe um caminho profissional que, como vocês bem sabem, não é exatamente a primeira opção dos pais, o curso de letras francês. O seu objetivo era ser professor de literatura francesa. Em 1938, ele consegue uma bolsa de doutorado para estudar a poesia de Baudelaire na Sorbonne. Depois de declarada a guerra, ele deve voltar para a Romênia, mas por pouco tempo. Em 1942, ele se instala definitivamente na França. Apesar de ter escrito alguns textos críticos em romeno, a sua obra teatral é integralmente francesa. A Cantora Careca é a sua primeira peça, montada pela primeira vez em 1950. A peça não é um grande sucesso de público,
mas tem grande repercussão na crítica. E durante o início dos anos 50, ele escreve várias peças curtas e é classificado como um dos mais importantes representantes do teatro do absurdo, junto com Beckett e Adamov. Já voltaremos a essa noção, mas é importante entender que ela não é unanimidade entre os críticos. O próprio Ionesco preferia dizer que ele fazia um teatro de vanguarda, um teatro de oposição e de negação ao sistema. E quando eu me refiro ao sistema, não me refiro a um sistema econômico, nem político, mas ao sistema literário. Isso significa uma negação a elementos fundamentais da representação teatral, como a unidade da narrativa, por exemplo. Então, nas peças de Ionesco, especialmente as peças do início dos anos 50, não há realmente uma história. Outro elemento fundamental que é questionado nessas obras é a personagem. Os personagens são basicamente a mesma personagem, elas são intercambiáveis. Também a gente pode falar em relação ao tempo, porque como a narrativa se repete e os personagens não mudam, na verdade a peça, que pode durar 1 hora, pode também durar toda a eternidade. Nem mesmo os diálogos se sustentam, já que não se constrói nenhum argumento, não se transmite nenhuma ideia, não se aprende nada. Bom, como vocês podem ver, quase todos esses elementos também se aplicam à peça Esperando Godot, de Beckett, que vimos na aula passada. Mas é importante saber que essa convergência entre Ionesco e Beckett, ela se limita às peças dos anos 50, depois os dois optam por caminhos um pouco diferentes. Eu vou terminar esse vídeo com um exemplo paradigmático da peça de Ionesco, La Leçon, aula em português, de 1951. Nessa peça, uma jovem ingênua de 18 anos vai ter aula com um professor velho e ranzinza, aula particular. Durante a aula, o professor fica nervoso porque a aluna não aprende nada do que ele supostamente quer ensinar e acaba matando ela com uma faca. Mas depois chega outra aluna e ficamos sabendo que aquele foi o 40º assassinato que o professor cometeu no mesmo dia. Assim, as personagens e as ações se repetem e a peça termina da mesma forma que começa. No diálogo, fica claro que por mais que o professor tenha um conhecimento e queira transmitir esse conhecimento, ele nunca vai ser compreendido pela aluna ou mesmo por nós, espectadores. Quant aux langues néo-espagnoles, ce sont des parentes si rapprochées qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol, avec un E muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre, c'est pourquoi il est si utile de bien prononcer, d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation, à elle seule, vaut tout un langage. Et une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. Et à ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, encore presque un enfant, je faisais mon service militaire, et j'avais au régiment un camarade, vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il disait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, Firmin au lieu de Firmin, Fatra au lieu de Fatra, Fifi, Fonfon, Fatra au lieu de Fifi, Fonfon, Fafa, Philippe au lieu de Philippe, Victoire au lieu de Victoire, Février au lieu de Février, Mars-Avril au lieu de Mars-Avril, Gérard de Nerval, et non pas comme cela est correct, Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc., au lieu de etc., et ainsi de suite, etc., au lieu de etc.